Funny Pop. You're new. When did you move here? Last night. Do you have a girlfriend? No, just me and my mom. Inspirado num filme clássico de Alfred Hitchcock. This is our chance to start over. Maybe some people don't get to start over. What do you think? This is crazy, Mom. We own a motel, Norman Bates. You're different. What's so different about me? I don't know, it's just a feeling I get. Nowhere is like this. People in this town, they deal with things in a different way. You got a warrant to search your house? No, Mother, there's something wrong with me. Don't be scared. I'm gonna protect you. You don't think about the future or what's gonna happen when you grow up? Bates Motel, nova série, estreia em julho. Olá pessoal, meu nome é Daniela Lima, sou aqui do canal Funny Pop, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar a falar a respeito de uma série que eu amo demais, tá? Que é a série Bates Motel. Uma série cheia de suspense, com bases no filme do Psicose, é assim demais, eu realmente sou fã da série mesmo, tá? Sou fã de carteirinha, já assisti, tô assistindo pela terceira vez, para vocês terem uma ideia. Então hoje eu vou começar a fazer uma análise. Como a série tem 5 temporadas, com 10 episódios, e vários são bem agitados, então eu vou fazer certinho para vocês, tá? Temporada por temporada. Então esse vídeo aqui vai ser a primeira temporada. Tá, uma análise mesmo profunda sobre a primeira temporada. Já vou avisando que vai ter spoilers, então se você não assistiu ainda a série Bates Motel, pare por aqui, não assista esse vídeo ainda, vai lá, tem na Netflix, se não me engano até a 4ª temporada tem na Netflix, depois a 5ª vocês têm que dar um jeito de ou alugar o DVD ou assinar, né? Alguma desses canais que passam, ou se não, vocês têm que baixar mesmo, né, pessoal? Brasil é assim. E a gente vamos começar então pela primeira temporada. Beleza, já avisei todo mundo, vai ter spoilers, então podem ir embora, tá? A galera que não assistiu vai embora, porque eu vou contar a série na íntegra para vocês, tá? Como eu gosto de sou uma pessoa muito detalhada, então eu vou contar tudo certinho para vocês. A primeira temporada, né, a série lá é tão boa que ela já começa com alguém morto. Isso mesmo. E esse alguém nada mais é do que o pai do Norman, tá, pessoal? Norman acorda já todo preocupado, nervoso, sai correndo, batendo pelas paredes, né? E vê seu pai ali no chão morto. Daí ele corre para chamar sua mãe no banheiro, né? Que demonstra que não tá nem aí. Tipo, tô tomando banho. O que aconteceu, né? E aí o Norman ele começa a sofrer mesmo ali do lado do corpo do pai, né? Ele sofre mesmo pela morte do pai. Aí a Norma decide, depois de 6 meses, recomeçar, né, a vida. E um dos fatos, uma das cenas mais marcantes da série, assim, pra mim, né, é vê-los ali parados, assim, na frente do motel, né, que não era o Bates Motel ainda, era o velho motel, e ela fica em cima do carro, ela manda ele fechar os olhos, e depois ela manda ele abrir, aí fica ela em cima do carro, e lá no fundo aquele motel, e depois lá no fundo ainda a casa, aquela velha casa, né, que todo mundo tem tanto medo. Aí, bom, enfim, o restante, assim, no comecinho, né, são os planos que todo mundo faz, né, quando vai mudar, né, de cidade, mudar de país, mudar de bairro, não é? Que vai tudo dar certo, que
todo mundo sabe, né, que realmente assim as pessoas sempre tentam que dê certo tudo, né? Não é bem assim que acontece. Mas o Norman, ele, quando ela diz para ele que vai dar tudo certo, o Norman diz assim, nem todos conseguem recomeçar, né? Às vezes as pessoas só mudam de lugares, mas a vida continua a mesma. Então para ele já tem aquela pegada já de cara, né? Aí tem a parte da escola, tá? Eu não vou me aprofundar muito na parte da escola, eu vou falar assim bem por cima mesmo, tá? A relação do Norman com a professora Watson, né? No começo foi meio forçada, eu achei um pouco meio forçada para quem tá começando na escola, mas às vezes quando você começa na escola, né, tem uma professora lá que sempre gosta mais de você, né? Pode ser esse caso. É uma professora meiga demais, interessada demais, né? Aí voltamos para casa, lá temos o primeiro jantar da Norma e do Norman, tá? Aí nós vemos nessa primeira impressão a influência que a Norma tem sobre o Norman, né? É uma influência muito grande, ele começa a falar da escola, é porque você chegou tarde, eu passei o dia todo cozinhando, né? Então, aquela cobrança, né, de uma mãe bem chata mesmo, que cobra. Depois falou, como é que eu vou dirigir o motel sem a tua ajuda, né? Você pode assumir compromissos na escola, você não pode fazer exercícios além do normal, você tem que ajudar a sua mãe, né? E o Norman meio que dá um papel assim meio tremendo pra ela, né? Tipo, ele tem muito medo da Norma, né? Aí temos aí o primeiro assassinato que acontece, né? Então eu vou dar esse nome aqui, que é o Kate Summers, né? Que é um grande babaca, um fracassado, estrupador, o cara muito ruim mesmo, né? Meio que ele até merecia morrer, né? A Norma, ela perde a cabeça, porque ela já não aguenta mais recomeçar. A Norma, ela tem uma vida que ela recomeça desde quando ela é criança, entendeu? Ela tenta recomeçar, ela tem uma visão de um mundo colorido, cor-de-rosa, e o mundo não é assim para ela, nunca foi desde pequena. Aí, aquela vida desgraçada que ela tinha, que depois a gente vai ficando sabendo, né? Então o cara vai lá e o cara ameaça ela, o cara estrupa ela, e aí ela se vê no caso de... sem saber o que fazer naquela hora, né, da briga tal ali, ela mata o cara. Só que ela não mata o cara um pouco não, ela mata bastante, né? Nesse caso, matar alguém estava até passando pela mente da Norma, tá? Caso isso tentasse impedir a sua felicidade, olha só. Bom, tudo é novo pro Norman, né? É Norma e Norman, tá? Os dois personagens têm esse nome. Então, a mãe chama Norma e o filho chama Norman. Então, o tempo todo eu vou estar falando isso aqui. É Norma e Norman. Então, tudo era novo pro Norman, né? Para ele ir pra escola no comecinho, já de cara. É muito forçado, gente. Aquelas garotas lindas, aquelas gatinhas sexys, num conversível, e a mina pula em cima do colo dele, já pega o celular, aí tem umas festinhas escondidas, né? Então para ele era tudo muito estranho, e ele olha assim na festinha já com os olhos estranhos, né? Ele já era meio psicopata mesmo, mas não sabia. Aí temos o primeiro contato com a polícia, né? Que é o Alex Romero e o Jack, né? Aí já aparecem causando muito medo nos Normans, né? Uma cena de suspense e de muita tensão, principalmente na banheira. Na banheira o Romero lá quase foi lá apertar a descarga, né? Foi fazer xixi justo naquele banheiro. Meu Deus do céu, não tinha um outro banheiro não para ele ir, né? Não, ele vai bem naquele banheiro. Aí todo mundo fica aquele suado assim. Nossa, dá um suor na gente, pelo amor de Deus. Aí temos aí umas últimas conversas aí dos Normans, né? Nesse momento depois. A Norma diz que não é nada, que não confia em ninguém. Olha, uma coisa séria, eles não confiam em ninguém. E ninguém ajudava os dois.
E o Norman diz que os dois, pertencem um ao outro. Então é uma coisa bem assim, digamos até meia doentia, mas acontece. Isso não é uma coisa assim impossível de acontecer não, tá? Infelizmente é mais assim normal de acontecer isso do que a gente imagina. Mas são cenas, são coisas que a gente vai pegando no ar, né? É muito interessante isso. E temos também os dramas passados na primeira temporada. Que o primeiro é o assassinato e busca do Kate, né? O segundo é o caderninho da chinesinha. O terceiro é White Pine Bay, que é a cidade da maconha, né? O quarto drama é a morte do Zack, o policial pervertido. O quinto drama é o Jake Abernathy, que é um cara muito estranho. E o sexto é a professora Watson, né? Então a gente vai falar mais a fundo sobre cada personagem aqui nessa análise. Continuando, então, eu vou falar a respeito do Dylan agora, que para mim também é um dos personagens dos mais importantes da série, tá? Vocês vão saber depois. O Dylan, ele aparece no segundo episódio, tá? Com aquele jeito de bad boy que deixa a gente sempre com uma pulga atrás da orelha, né? Aí ele já começa logo assim, logo nos primeiros momentos ali, já começa a trabalhar com a maconha, né? Com o pessoal da maconha, então eu não vou me aprofundar nesse trabalho, porque não é legal. Ele tem uma briga já nesse mesmo episódio, no segundo episódio, com o Norman, tá? O filho, porque ele chama a própria mãe de prostituta. E isso pro Norman é pra lá de uma ofensa grave. Ele quase mata, né, o irmão com um martelo de cortar carne. Mais tarde, né, quando indagado pelo Dylan, Norman diz que não se lembra de nada dessa briga, mas que confia em tudo que Dylan está dizendo. E já aqui a gente começa a ver a preocupação do Dylan, né, com seu irmão, em não se lembrar de certas coisas, ainda mais uma coisa dessas, uma briga tão forte. O Dylan sabe que não pertence àquela família, tá? Ele já percebeu, né, que as fotos sempre é do Norman, que tudo é o Norman, que ela não dá muita atenção para ele mesmo, já que teve que procurar por eles, né? Ele teve que ir atrás deles, tá, pessoal? Ele teve que ir atrás deles. Eles fugiram do Dylan. Entende o que é isso para um filho? E ele teve que ir atrás. E quando em uma noite vê o Norman esperando pela Norma, né, sentadinho no sofá até tarde, como um pai espera sua filha, ele fica bem preocupado e diz que isso não é normal para o Norman, e que ele precisa fazer coisas que os jovens na idade dele faz, e que isso não é saudável. Dylan estreita a relação com o Norman nessa temporada bastante, tá? Assim, eles se aproximam bem. Ele ajuda o Norman a enfrentar muitos problemas difíceis que, segundo ele, é tudo culpa da sua mãe. Ele ajuda o Norman a ter uma vida quase normal, no meio de tantas confusões que acontecem na primeira temporada, já de cara, né? Os dois filhos se preocupam e amam a Norma, tá? Isso é bem demonstrado, né? A hora que a Norma é presa lá, a hora que eles pegam ela lá por achar que ela é suspeita da morte do Kate, né? E tanto que eles tentam arrumar o dinheiro, tudo, né, pra tirar a Norman de lá. O Dylan oferece uma carona de moto pra Norman, que pra mim é um dos momentos mais favoritos também, porque são poucos momentos de alegria que eles têm nessa família, né? Então acho que esse momento dos dois andando de moto e ele com aquele olhando o vento batendo no rosto, né? É muito bacana. O Dylan também teve um problema com um bandido lá que mata seu melhor amigo do trabalho, né? Foi a primeira trama do Dylan, assim, mais forte, né? E ele acaba matando esse bandido depois. E, meu Deus, será que todo mundo dessa família é assassino? O Dylan assume um lugar importante na família. Depois, pela primeira vez, assim, né? Na primeira temporada, ele toma as rédeas da família como um homem, né? E ele vai procurar o tal cinto que o Norman tinha esquecido e que Zack tinha escondido como prova. Então ele acaba nesse meio tempo convidando o Norman, né,
para morar com ele, e ele acreditava que a Norma, que tinha matado o pai, né, do Norman, o padrasto dele no caso. Depois que eles jogam fora, né, a maior pista da temporada, que é o cinto do Cale, aquele maldito cinto que o Norman escondeu debaixo da cama e a polícia achou depois, né? Ele não perde tempo assim, já vai falando para Norma que o seu irmão vai morar com ele, mesmo sem saber o que estava assim por vir, né? O que já estava acontecendo quando eles chegaram lá. Depois, é claro, eles foram feitos reféns e Dylan mais uma vez salva o dia, né? Salva o momento, matando o Zack numa cena bem ali na frente da escada, ali na frente de todo mundo. Depois que o Norman vê que o Dylan está vivo, ele ainda... A Norma, né, vê que o Dylan está vivo, ela corre, né, ao encontro do filho e o abraça como uma mãe. Esse momento também é muito importante na série. O Dylan começa a sentir que é amado pela primeira vez, mas mesmo assim ele quer ir embora ainda, e isso deixa a Norma muito nervosa, cara. Embora que a Norma sempre é nervosa, né? A Norma, ela conta pro Dylan que quem na verdade matou o pai do Norman, tá? É muito difícil, gente, falar assim, filho, mãe, mãe e filho, que ele tinha matado o próprio pai, mas que ele era inocente, que ele não fazia ideia do que ele tinha feito e que eles tinham que cuidar dele, né? Que ele é uma pessoa especial, que ele não tem essa noção de que ele é um assassino mesmo, sabe? Coitado, é verdade. O Dylan, ele vai passando a série, tá? Eu vou explicando assim na corrida cada personagem mesmo. O Dylan sente uma atração com o Bradley, né? Que é, depois eu vou contar, uma espécie de namoradinha do Norman, tá? Ele sente uma atração, uma aproximação por ela, que por sua vez está só interessada em ver o escritório do seu pai. Ela é uma pessoa muito maquiavélica também, a Bradley, né? E é onde ela encontra lá as provas do pai, né? Que não era perfeito, que o cara realmente também já de cara morre ali, né? Na frente ali do motel. Esse motel deve ser meio assombrado, né? O cara morreu numa situação... Ele não morre ali, ele fica em coma, né? Mas foi bem ali na frente do Norman também. Mais uma pro Norman, coitadinho. Então o Dylan, ele oferece ali o braço, né, de amigo, mais uma vez o Dylan bonzinho, né? E o pai dela também tinha uma amante, né? E essa amante do pai dela era a professora Watson. Ó, spoilers aí, gente. E o Norman fica com muitos ciúmes, né? Porque ele gosta da Bradley. Ele tem uma... Nossa, ama mesmo, é o crush dela. Em mais uma tentativa de se aproximar de sua mãe, Dylan dá uma arma para Norma, que tinha pedido a ele uma arma. Depois ele a ensina a atirar, que é um momento muito irônico na série, e diz que ele trabalha com maconha. Tá? Então esse ponto é o ponto aí do Dylan, tá? Até o momento final da primeira temporada. Então eu vou contando assim as tramas entre eles, né? Agora contando sobre a Emma de Cody. Uma personagem que tem cara, assim, que já de cara, desculpe, temos pena, né? Porque ela tem uma doença rara lá com os pulmões, né? Uma doença grave, que depois a gente vai fazer a análise geral da série, daí a gente vai contar direitinho, né? A respeito de cada um personagem, tá? E ela se torna amiga do Norman, assim, já de cara. E com o tempo ele acaba virando o crush dela. Então, o Norman é o crush da Emma, de cara, tá? Por uma boa parte da série. Os dois tiveram uma trama, né? Que é, no caso, o caderninho da chinesinha lá, né? Que depois, só no final da primeira temporada foi resolvido. Acho que só na metade, né, da primeira temporada foi resolvido. A gente já vê ali a loja do pai dela, né? Que mexe com taxidermia, que depois ensina o Norman, né, o ofício, arrumando a cadela que o Norman encontrou embaixo de sua casa. Então já é um ponto importante para a série, né, porque ali a gente já vê o Norman arrumando, né, o
o cachorrinho, né? Porque a gente sabe que no filme não é bem contado isso, como é que ele mexe com taxidermia, né? E aí na série eles já quiseram mostrar que foi por causa do pai de uma amiga, né? Que ele começou a ter esse envolvimento. A Emma, ela também demonstra um carinho pela Norma, né? Ela vira uma espécie de mãe para ela, né? Já que ela não tem uma mãe presente, né? Uma mãe ali. A Emma realmente foi criada pelo pai. E essas duas têm afinidades, né? E houve uma ocasião onde a Emma foi completamente desprezada pelo Norman. E a Norma ofereceu um ombro amigo. E Emma vê ali uma oportunidade de dizer o que estava fazendo o Norman ficar do jeito que ele estava, distraído na escola. Ela conta que ele está atraído por uma menina linda, né, da escola, e ela decide mostrar a menina Bradley, né, para Norma. E quando ela viu, ela não acreditou o quão bonita ela era, e em uma cena divertida, ela imagina a Bradley sendo dominadora, né, em cima de Norma, como se ele não pudesse defender, como se ele fosse uma criança indefesa, né? E a maneira como ela enxerga o Norman, né? Ela enxerga o Norman como um cara assim que não tem condições de se cuidar pelos problemas que ele tem, né? Tanto que o Dylan, ela nem liga para ele, porque ela sabe que ele se cuida muito bem, né? E pela fofoca, né, que a Emma faz, o Norman fica muito de mal com ela, assim. Daí ela começa uma trama com um maconheirinho lá, né, no hotel. E uma cena hilária, ela aparece toda chapadona na casa da Norma, né, com um pau na mão, assim, falando que as escadas pareciam que não tinham fim, né, que as escadas... parecia meio minha casa. Bom... Aí ela meio que se convida, né, pro Norman a levar no baile e compra um vestido lindo, roxo, maravilhoso. Depois ela vai toda produzida, né, buscar o Norman em casa, forçando a situação. Meninas, não façam isso, nunca forcem, tá? Depois, quando os dois chegam no baile, o Norman não tira os olhos da Bradley o tempo todo, deixa a Emma muito chateada. Ela sai do baile e deixa o Norman lá sozinho. Então, essa é a trama da Emma na primeira temporada, tá? Agora vamos falar sobre o Norman e a Bradley, né? A Bradley, ela teve um impacto muito grande na vida do Norman. Isso não só no começo, mas a cena que o pai dela chega todo queimado dentro do carro. É no mínimo bizarra, aquilo afeta o Norman. E ele não vive entre pessoas normais. Isso é um fato, gente. O Norman não vive entre pessoas normais. Ele não é o único louco que existe ali, tá? A Bradley é uma bad girl da escola, né? A bonitona. O Norman é o esquisitão, né? Então ele não tá acostumado a ficar com esse tipo de garota. Eles se apegam por serem diferentes, tá? E ela reconhece isso sempre, né? Toda conversa ela fala que ele é diferente, que ele é estranho. Mas uma das conversas mais significativas para mim que eles tiveram foi ali naquela sorveteria, tá? Que eles estão tomando sorvete depois que o pai dela falece. Então, vou contar aqui para vocês aqui, a Bradley, ela pergunta ao Norman: a morte é uma coisa estranha, não é? Alguém passa a vida inteira com você, está respirando, presente e de repente vai embora. O Norman responde: vai embora para sempre. A Bradley fala: desaparece e você nunca mais o vê. O Norman: jamais. É uma droga. A Bradley: é um péssimo plano, sei lá quem o inventou. O Norman: acho que luto é o tempo que leva para o seu cérebro entender que alguém se foi, porque tudo em seu corpo, sua mente, todo o seu ser remetem às lembranças de quando a pessoa estava viva. Leva tempo para que seu corpo pare com isso. É a coisa mais difícil do mundo desapegar-se de alguém que você ama. Depois disso, eles tiveram, né, uma relação íntima, né? Foi a primeira na vida do Norman. Ele perdeu ali
a virgindade com a Bradley, né? Um momento muito bonito também na série. E para ele foi meio que um laço inquebrável, né? Ele achava que aquilo era o suficiente para você ter um amor para sempre da pessoa, né? Mas logo isso se tornou tolo. Ele estava apaixonado por ela, mas para ela foi só uma transa, tá? É a verdade que acontece com essas meninas muito bonitas, né? Esses meninos muito bonitos. A maioria só quer uma só e pronto. O Norman sonha, que depois ele começa a sonhar, né? Que ele tá afogando a Bradley. Já essa lá na escola só dá gelada no Norman o tempo todo, né? E em um encontro na cidade onde o Norman e o Dylan estão, a Bradley chega e acaba conhecendo o Dylan, né? É impossível não perceber o interesse no olhar de ambos e o Norman já fica meio preocupado. E depois de uma conversa com sua mãe, onde Norma diz sobre quando um rapaz sai com uma moça, isso muda tudo na vida dela, tanto emocionalmente quanto mentalmente, e ele diz para sua mãe que ele gosta dela. De verdade, né? Que ele gosta da Bradley, isso é um fato, e ele vai atrás da Bradley e se abre para ela sobre seus interesses, seus sentimentos, né? Um momento assim, coitadinho do Norman, eu fiquei com muita dó dele nessa hora. E ela diz que sente muito, mas que não sente a mesma coisa, né? Porque às vezes é assim mesmo, né? No relacionamento, a outra pessoa não sente a mesma coisa. E ele sai muito zangado, começa a repetir no meio do caminho, né, tudo que a mãe dele tinha dito. Como ele ainda não estava transformado, ele conseguiu se controlar, mas foi por muito pouco mesmo, porque a Brenda ele veio atrás dele dizendo que não deveria ter feito isso com alguém assim como ele, sensível, carinhoso. Ela o abraça e consegue tirar toda aquela fúria que ele estava sentindo. Mesmo assim, ele corre para sua mãe mais uma vez. Sua cadela é atropelada, né? Isso foi antes, tá? Eu estou contando a respeito do Norman agora. E ele enxerga que sua mãe estava certa mais uma vez. Agora falando sobre o Norman, né? Porque eu falo a respeito de cada um separadamente. Ele começa a estudar a taxidermia por causa da morte de sua cadela com o pai de Emma. Ele vai até o psicólogo, porque na escola teve várias confusões, né? Mas a sua mãe mal o deixa falar, ele não consegue falar nada pro psicólogo, ele é completamente dominado pela presença da mãe dele, né? A professora começa a se envolver com o Norman de maneira que ele começa a imaginar coisas, né? Porque ele é um homem, ele é um menino, né? Ela deseja segurar o Norman na escola, ela percebe que a mãe dele é muito controladora, né? O Norman também conversa com o Dylan sobre o seu pesadelo, sobre ter sonhado que estava afogando a Bradley, né? O Dylan começa a se preocupar e diz se ele seria capaz de machucar alguém. E o Norman diz que nunca, e solta uma risadinha sinistra. Depois ele convida a Emma para o baile, né? Mas só por dó mesmo, assim. Nada tão... Em outro dia, Bradley aparece na porta de Norman e o mesmo acha que ela vai querer se desculpar ou coisa assim. Só que, na verdade, ela quer falar com o Dylan. E isso deixa o Norman muito nervoso. Ele sai gritando, né? Depois tem uma cena hilária lá da meia, né? Que ele fica todo vermelho, assim, né? Esse ator é demais, assim. A gente olha ele atuando e a gente não acredita, sabe? Como ele é bom. Ele é um dos melhores atores que eu já conheci na minha vida. Ele fica esperando a Emma, né, para buscá-lo para ir no baile. Isso já é uma coisa super estranha na cultura americana. Sempre são os rapazes que vão buscar as garotas, né? E no meio dessa espera, na sala, a Norma decide contar ao Norman sobre como já tinha sofrido na vida. Momento bem errado de se falar sobre isso, não é? Então, ela aproveita para falar nesse momento, né? A pior coisa que tinha acontecido com ela. Mas é que ela também tinha uma trama, né? E ela achava que ela não ia viver, então, até a noite, né? Por causa do
Abernathy, aquele homem esquisitão. Ela diz ter sido estuprada pelo seu irmão, né, e que fugiu ainda jovem de casa. O Norman fica muito triste com essas declarações. Depois a Emma chega, a Norma tenta animá-los, porque estão lindos, né? Mas já era tarde demais, ele vai pro baile mesmo assim, mas com tudo isso na cabeça, tá? Ele nem percebe o quanto a Emma tá bonita. No baile, não tira os olhos da Bradley, que deixou o namorado dela muito nervoso, o qual sai lá fora, né? E dá um soco na cara dele. Depois o Norman vai embora, a pé, com uma chuva torrencial. Mas é claro que alguma coisa iria acontecer, né? Sempre é assim nas séries, nas novelas. A professora dá uma carona, né, para ele até a casa dela, para fazer uns curativos lá, né? E nisso começa a rolar uma conversa estranha lá entre o Norman e a professora, né? E ela diz que ele não pode dizer que ele esteve ali. Por que será? Safadinha, né? Ela vai pro quarto se trocar com a porta aberta e a mãe de Mentirinha aparece, a mãe do Norman de Mentirinha, tá? Não é a mãe dele mesmo. E ela começa a falar para ele que a professora está seduzindo ele, diz que ele sabe o que fazer com aquilo. Aí o Norman vai pro quarto e depois disso a cena já é cortada, tá? Para ele indo correndo em direção ao motel. Conversa com a sua mãe e ela diz estar tudo bem e que agora vai dar tudo certo, e ali encerra a parte do Norman. Agora eu vou falar da Norma, a história da Norma. A Norma demonstra ser uma pessoa complicada, né? Desde a primeira temporada. Uma mulher inconstante que faz coisas para proteger seu filho e para recomeçar sua vida. Esse era o plano da Norma, um plano até normal, né? Ela até começa a sair com o policial Zack, que realmente se interessa por ela, tá? Eu percebi que o Zack realmente gostava dela. E dá uma ajuda antes dela saber que ele é um grande cretino pervertido, né? Porque o cara era lindo, mas tinha hábitos de escravizar chinesas sexualmente. Tudo bem, a Norma sair com um cara desses e não acreditar no pobre do Norman que tinha dito pra ela, né? Que o cara não prestava, né? Mas o burrinho deixou um cinto do homem que sua mãe matou embaixo da cama e isso era tudo que o Zack queria, né? Aí ele ficou usando a Norma, usando e abusando lá da Norma, né? Daquele jeito. que ela não gostava. Nesse momento, Norma conta pro Norman que ele vê e ouve coisas que não existem. Foi um momento ali. Agora, com o Romero, a trama da Norma é completamente diferente no começo, né? Os dois um começo muito difícil. Os dois personagens são muito fortes, né? Então fica um debatendo contra o outro, quase a maioria da série, né? Tanto que ela chegou a ser presa por Romero. E se não fosse o Zack ter escondido o cinto, né? E o Norman ter pagado a fiança, ela ficaria lá até apodrecer. Quando ela sai da cadeia, ela fica furiosa com o Norman, pois ele não estava lá quando ela foi presa, tá? Ele estava fazendo amor com Bradley. Isso para ela foi uma traição imperdoável. E ela ficou sem olhar para o Norman por dias. Ela descobre quem é o Zack, né? Sabe que ele é um pervertido, que ele escraviza a chinesinha lá, né? E o Norman leva a chinesinha. E ela sofre mais um pouquinho. Depois há um desfecho com os dois no lago enquanto jogam o corpo de Kate, né? Na segunda parte da temporada 1, tá? Agora é a metade da segunda temporada, da primeira parte da primeira temporada. A Norma fica atônita, né, com a revelação de que Zack ser um pervertido, e o Norma tenta acalmá-la. Depois o Zack aparece na sua casa, querendo ela a todo custo. Foram lá pro motel, tudo, e ele descobre o chinesinho. Ele fica louco da vida, perde a confiança em Norma,
e faz todo mundo de refém. Depois o Norman perde toda a paciência vendo o Zack batendo em sua mãe ali na frente dele, né? E ele vai pra cima dele que nem um louco. Enquanto isso, Dylan pega a arma, parte atirando e ficou até ferido também. O Norman caiu e levou uma pancada na cabeça. Depois de tudo, ela se abre com Dylan. Agora o Norman e o Romero. E o Dylan mata, né, o Zack, tá? O Dylan mata o Zack. A Norma e o Romero, ele chega, muda toda a cena do crime, né? Aquela coisa. O Romero é assim, chega lá e, não, foi isso que aconteceu, foi isso aqui. Aí ele muda tudo. Talvez ele já sabia, né, o que o Zack fazia, eu imagino, né? Porque os dois eram policiais juntos. A Norma e os negócios. Bom, ela descobre que é um desvio, né? E tenta fazer parcerias para o motel, mas ninguém da cidade tenta ajudá-la devido à morte do Zack e também do outro, do Katie, né? A Norma e a escola. Bom, os professores pedem para Norma levar o Norman em psicólogos e ela diz que vai levar, e levou, só que não deixou o Norman falar nada o tempo todo. Depois ela foi ver o pai de Emma, que estava ensinando o Norman taxidermia, e disse que isso era algo muito estranho e que seu filho já era estranho demais para fazer aquilo, né? Mas o pai da Emma conseguiu lá mudar a ideia dela e ela deixou. Norman e o psicólogo. O psicólogo diz para Norma que ela tem uma forte influência na vida do Norman e que ele precisaria ir sozinho. Mas depois disso ela ficou muito furiosa, né? E foi embora. Depois ela volta de novo ao psicólogo, né? E conta muitas mentiras sobre a sua infância. O psicólogo, por sua vez, disse que quem quer controlar tudo é porque não tem controle interior. E ela fica nervosa de novo e diz que não é impotente para nada. Logo depois disso, ela vai para o motel, manda o cara estranho, o Abernathy, né? Aquele cara esquisitão, ir embora e joga o dinheiro na cara dele. O cara é estranho, né? Ele vai na hora embora. Mas aí depois que a Norma ia passear lá com o Dylan, dando uma de mãe e filho, ela encontra o corpo de Zack em cima da sua cama, todo costurado. Aí ela dá aquele berro, né? Depois disso ela recebe várias ameaças desse cara e ele diz que Zack tinha um negócio com ele e que antes dele morrer devia mais de $150 mil para ele e que sabia que ela estava guardando esse dinheiro. Olha que situação, ela nem sabia de dinheiro nenhum, coitada. Norma fica maluca, quer sair logo da cidade, começa a ver até casas em outros lugares, né? Mas a imobiliária nega para ela a venda da casa. Ela se vê perdida nisso. O estranho dá para ela até meia-noite, né, para entregar esse dinheiro, senão ele vai matar os filhos dela. Nesse momento ela não pensa nela, tá? Ela só pensa nos filhos. Ela vai procurar o Romero, e só a presença do Romero é impactante. Ele diz a ela que não precisa se preocupar, que ele vai tomar conta de tudo, mas Norma não acredita em ninguém, que ninguém ajuda ela, ninguém nunca ajudou, né? Ela pede uma arma pro Dylan, começa a treinar seus tiros, depois conta aquela história pro Norman antes da formatura e vai ao encontro de Albertani. Gente, se eu estiver falando errado, me perdoe. Mas quando ela chega lá, ela só se esconde e vê o xerife tomar conta de tudo, dando um tiro nele e jogando todo o dinheiro fora. É uma cena legal. Depois ela se encontra com o Norman em frente ao motel e diz ao Norman que ficou sabendo... ele nem ficou sabendo o que aconteceu na verdade. Os dois se abraçam, sobem para casa fazendo o desfecho da primeira temporada. Aí depois aparece a professora Norma, né, do Norman no chão, com o pescoço cortado, toda ensanguentada, e reflitam sobre o que pode ter acontecido. É isso mesmo, gente. Então a primeira temporada foi assim, terminou assim, e a gente vai falando aos poucos aí mais sobre os personagens e sobre as demais temporadas. Até mais. Beijo. Curtam, compartilham e eu fui.